Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir, tá, gente? Então, bem-vindo ao canal Focado em Conhecimento. Quem já acompanha, tá, gente? Deixa o like. Quem está aí pela primeira vez, se inscreva no canal do professor, curta, compartilhe com os amigos. Nós atingimos uma grande população, vamos falar assim. Então, hoje o professor está aqui para falar especificamente com a turma de engenharia, tá, gente? Para quem está na parte de limite, então o limite de x tendendo ao infinito. Então o professor vai lidar com o limite no infinito, tá, gente? Para quem está acompanhando ali as aulas do professor presencialmente, né, o professor vai fazer um complemento hoje dos vídeos, tá, das aulas presenciais com o vídeo, já que não vai dar tempo do professor finalizar isso em sala de aula, tá? Então, o limite de x tendendo ao infinito. Só lembrando, tá, gente? Nós estamos no Teorema 13. O professor vai explicar a base do Teorema 13 no livro do Leitold, tá, gente? Como base. O professor está tendo um exemplo lá, tá? Então, o Teorema 13, a ideia do professor é a seguinte. É eu deixar, eu reescrever isso aqui, tá, gente? Nas funções que o professor tem, e eu tentar encontrar algum valor sobre x, tá? Algum valor numérico sobre x, que tem algum expoente ou elevado a qualquer expoente, elevado a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá, gente? Para o professor fazer isso, eu analiso minhas duas funções. As duas funções que o professor tem, 3x mais 4, raiz de 2x ao quadrado menos 5, tá? E o professor aqui, se eu for substituir no infinito, vai atrapalhar um pouquinho, tá, gente? Na hora o professor substituir 3 vezes o x no infinito, né? Daí raiz de 2 vezes infinito elevado ao quadrado. Então, como o professor vai chegar numa resposta? Nós utilizamos os teoremas, lembrando. Para o professor chegar nesse teorema 13, se eu substituir aqui, vai confundir a minha mente, eu não vou conseguir resolver ela. Então, o que o professor faz? Eu vou resolver, tá, gente, tentando deixar nessa forma de fração. 1, ou qualquer número, elevado a x com qualquer expoente. Que isso, no infinito, ele tende a zero, tá, gente? Então, quanto maior é o expoente que o professor tem do x, mais rápido ele tende a zero, tá? O professor resolver, então eu preciso deixar naquela forma de fração com o x no denominador, embaixo da fração. O professor fazer isso, vamos lá. Lembrando, eu preciso encontrar, tá, gente? Ou resolver com o maior valor que o professor tem de x. No caso, no expoente. Se o professor analisa as duas funções, eu tenho x e x ao quadrado. O maior expoente que o professor tem é 2, o x elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que dividir as duas funções por x ao quadrado. Só que esse x ao quadrado está dentro da raiz. Como está dentro da raiz, o professor vou fazer a divisão com a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, se um valor numérico, gente, vocês vão pegar, esse x ao quadrado está dentro da raiz, a raiz acompanha, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. 3x sobre raiz quadrada de x ao quadrado, aí mais 4 sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Beleza, feito isso, sobre, que é o traço que o professor tem, aí eu vou fazer essa mesma divisão, 2x ao quadrado menos 5, dividido, o professor vai colocar esse valor inteiro, raiz de x ao quadrado, tá, gente? E agora? Professor, como é que eu vou dividir x por raiz quadrada de x ao quadrado? Lembre que o professor tem uma questão assim. O que o x ao quadrado é? Raiz quadrada. Raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, tá, gente? X vezes x. Como o professor tem, eu poderia só extrair aqui da raiz, tá, gente? Mas o professor mais para frente vai ter um probleminha. Então, o que acontece? Se o professor tem x vezes x, eu poderia reescrever isso como módulo de x que o professor tem. Módulo de x. Como o x está tendendo ao infinito,
o professor vai substituir essa raiz quadrada de x ao quadrado apenas por x, tá, gente? Como se o professor estivesse extraindo esse valor ali, tá? Só que aqui o professor vai ter um problema quando o infinito for negativo. Se o infinito for negativo, a minha resposta final vai ficar negativa, tá, gente? Negativo x. Por quê? Porque qualquer número elevado, negativo elevado ao quadrado, fica positivo, tá, gente? Daí é por isso que o professor coloca negativo. Aí eu coloco dentro do módulo, extraio o negativo fora. É a mesma coisa se o professor estivesse fazendo valor vezes ele mesmo, tá? Beleza, feito isso, o professor vai resolver. Vou substituir, na verdade. O professor vai ter assim, 3x sobre... Eu posso substituir essa raiz quadrada de x ao quadrado apenas por x. Aí mais 4 sobre... Eu posso substituir essa raiz quadrada de x ao quadrado por x. Sobre... Aí o professor tem a raiz, tá, gente? Como está dizendo raiz quadrada com raiz quadrada, o professor pode reescrever isso aqui como raiz quadrada de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado. Basicamente, o professor não figura em uma só, tá? A gente já que a raiz quadrada são iguais, e o professor deixa dentro da raiz menos 5 sobre x ao quadrado. Resolvendo, para aí sim o professor definir o limite, tá, gente? O professor vai ter isso aqui. X dividido com 3x dividido por x, o professor tem 3. Aí 4 sobre x não faz nada, o professor apenas repete. Aí sobre raiz, o professor tem 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Dá 2. Menos 5 sobre x ao quadrado, o professor não faz nada. Deixa igual. Sobre x ao quadrado. Beleza. Agora sim o professor vai fazer o limite. Então, limite da função que o professor tem quando x está tendendo ao infinito positivo. Meu Deus. Mais ou menos, tá bom assim. Quando x está tendendo ao infinito positivo. O que acontece, gente? O professor não vai fazer separadinho aqui, tá? Que nós já temos uma base. Tecnicamente, o professor teria assim, o limite de x tendendo ao infinito com a constante 3. O limite de uma constante é a própria constante. Então, é o próprio 3 que o professor tem. Aí o professor tem assim, limite de x tendendo ao infinito com 4 sobre x. O que o professor tem no teorema 13? Qualquer número elevado a x com qualquer expoente tende a zero. Então, o professor tem que eu posso substituir esse 4 sobre x por zero. Zero, gente, zero é nulo. Então, o professor não vai contar nada nesse caso. Então, eliminou. Sobre raiz quadrada de 2. O que o professor tem? 5 sobre x ao quadrado. Quanto maior o expoente no denominador, mais rápido ele tende a zero, tá, gente? Então, o professor tem que 5 sobre x ao quadrado, isso aqui vai ficar zero, que o professor pode eliminar, tá? Então, ficou 3 sobre raiz quadrada de 2. Esse 3 sobre raiz quadrada de 2, eu vou racionalizar, tá, gente? Racionalizando é o quê? O professor multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 2. Estou racionalizando o denominador, tá, gente? Então, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. É como se o professor fizesse aqui, né? 2 vezes 2, 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, dá para o professor eliminar as raízes e repetir o valor numérico, que é 2. Então, a resposta que o professor tem do limite de x está tendendo ao infinito, 3 raiz de 2 sobre 2. Tá bem, gente? Muito obrigado. Curte, compartilha, se inscreve no canal do professor. Abraço.